Bom dia, alunos do oitavo ano. Essa semana, gente, eu vou fazer uma revisão. Uma revisão dos conteúdos das semanas anteriores. Vou falar de uma forma bem resumida, tudo que nós já estudamos esses dias. Então, se alguém não entendeu algum tema ou se tiver alguma dúvida ainda, esse é o momento de rever essas dúvidas. Eu vou começar pelo sistema digestório. O sistema digestório, sua função é a digestão dos alimentos, né? A digestão começa na boca, com a mastigação. A língua e a saliva são extremamente importantes nesse momento. A saliva é produzida pelas glândulas salivares. Existem 3 tipos de glândulas salivares: a sublingual, a submandibular e a parótida. Então, nesse momento, o alimento fica triturado, amolecido e umidificado. Ele passa a ser chamado de bolo alimentar. Também na boca existe uma enzima que acelera o processo da digestão na boca, que é a pitialina ou amilase salivar, extremamente importante. Depois que esse alimento está triturado, ele vai passar para a faringe. Depois ele desce pelo esôfago até chegar ao estômago. No estômago existem substâncias, né, que vão acelerar o processo da digestão. Tem a enzima pepsina, que acelera esse processo, e tem o suco gástrico, que também é muito importante nesse momento. Nós temos as glândulas anexas, que são o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, cada um com uma função, mas essas 3 glândulas participam do sistema digestório. O alimento digerido, ele vai para o intestino. Primeiro o intestino delgado e depois o intestino grosso. No intestino grosso vai haver uma maior absorção de água e a formação das fezes. Então, esse é o sistema digestório de uma forma resumida. Sistema cardiovascular. Esse sistema é responsável pela circulação do sangue no nosso corpo. Ele é formado pelos vasos sanguíneos, pelo sangue e pelo coração. Então, a circulação do sangue no coração e no nosso corpo funciona da seguinte forma. O sangue venoso, rico em gás carbônico, ele entra no átrio direito por 2 veias, a veia cava superior e a veia cava inferior. Depois ele passa para o ventrículo direito, depois ele vai para o pulmão. No pulmão vai ocorrer a hematose, que é a troca gasosa, né? Então ele estava rico em gás carbônico, ele vai se tornar agora lá no pulmão rico em gás oxigênio. Há uma troca de gás. Depois esse sangue volta no átrio esquerdo e ele acaba desembocando no ventrículo esquerdo, nesse momento rico em gás carbônico. E ele sai pela artéria aorta e vai irrigar o corpo todo, oxigenando todo o nosso corpo. Então, essa é a grande e a pequena circulação. Falando um pouquinho do sangue, o sangue é formado de 2 partes, o plasma e as células sanguíneas. O plasma é formado de água e nutrientes, e as células sanguíneas vão ser as hemácias ou glóbulos vermelhos, os leucócitos ou glóbulos brancos e as plaquetas, né? Cada um com sua função, mas são 3 células sanguíneas. E os vasos sanguíneos vão ser as veias e as artérias. Então, esse é o sistema cardiovascular. Existem algumas doenças do sistema cardiovascular. Essas doenças vão atingir o coração, os vasos sanguíneos ou o sangue. Vão ser a aterosclerose, leucemia ou hipertensão. A aterosclerose é quando tem acúmulo de placas de gordura nas artérias, e essa gordura impede a circulação do sangue, dificulta essa circulação do sangue, podendo até entupir as artérias. A leucemia é o aumento dos glóbulos brancos no sangue, e a hipertensão é a pressão alta. O que causa essas doenças? Existem alguns fatores que são extremamente importantes
para que haja essas doenças. Então, por exemplo, consumo elevado de alimentos gordurosos. Então, a pessoa ingerir muita gordura. A vida sedentária, ou seja, a falta de exercício físico. Tabagismo, o uso de cigarro e o alcoolismo. Então, são fatores que podem causar essas doenças do sistema cardiovascular. Sistema respiratório. Esse sistema é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Então, o ar entra pela cavidade nasal, né, pelo nariz, ele passa pela faringe, passa pela laringe, pela traqueia. A traqueia é um tubo cartilaginoso que se bifurca nos dois pulmões, formando os brônquios. Lá nos brônquios, pertinho dos brônquios vão ter os bronquíolos. E nos bronquíolos vai ter os alvéolos pulmonares, que é onde ocorre a troca gasosa. Também no sistema digestório vai ter os músculos intercostais e o diafragma. O diafragma é um músculo que participa dos movimentos da respiração, que é o de inspiração e de expiração. Então, esse é o sistema respiratório. O sistema urinário é formado pelos rins e pelas vias urinárias. O rim tem função de filtrar o sangue, eliminar as substâncias tóxicas, ou seja, as excretas, né, e produzir a urina. No sistema urinário vai ter a veia renal e a artéria renal, que faz esse transporte de sangue até o rim. Os rins possuem unidades funcionais chamadas néfrons, e é nos néfrons que ocorre a filtração do sangue, eles que são os responsáveis pela formação da urina. Essa urina vai passar pelos ureteres, são 2 canaizinhos que saem do rim e vão até a bexiga. Então, eles conduzem a urina até a bexiga. A bexiga é uma bolsa que armazena a urina, fica acumulada a urina ali por um certo tempo, né? E, por último, a uretra, que é o canal por onde passa a urina da bexiga até o exterior do corpo. Então, esse é o sistema urinário, de uma forma resumida, né? Então, gente, eu encerro então a revisão. Eu espero que tenha entendido melhor. Foi um resumo, né, com informações mais importantes e objetivas. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para resolver as atividades. Bom trabalho, fiquem com Deus.